Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, nesta segunda-feira, e vamos receber nesta noite o secretário municipal de saúde, o Dr. Renan Bitts, que já foi diretor de planejamento e gestão estratégica da Polícia Civil, também foi diretor, administrador-geral, exerceu outros cargos não menos importantes no governo do Estado, e em dezembro do ano passado foi nomeado como secretário municipal de saúde. Vamos saber dele como vai, então, o atendimento nas unidades básicas de saúde aqui da capital, da nossa cidade, e também da zona rural. Ele que está no governo desde a gestão anterior. No finalzinho de dezembro, aliás, no início de dezembro, ele já foi nomeado. E saber dele também qual é o planejamento estratégico para 2025. A gente sabe que a Prefeitura de Rio Branco, através da Censa, a saúde é responsável pela saúde, o atendimento primário, né, onde começa, de fato, o atendimento de saúde ao cidadão que recorre ao SUS, Sistema Único de Saúde. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso, da nossa existência. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Como eu falei na abertura do programa, agora há pouco, nós temos o prazer e o privilégio de receber hoje a visita do secretário municipal de saúde, o Dr. Renan Bitts. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, né? Na verdade, eu me sinto muito honrado de estar nessa bancada aqui. A honra é nossa. Né? Com pessoas aí que têm uma história de vida dedicada aí ao crescimento e desenvolvimento do nosso estado, especialmente da nossa capital. Legal. Boa noite, Osmir Lima. Seja bem-vindo. Doutor Narciso, boa noite. Boa noite. Vamos começar, Osmir, hoje. Pronto. Muito bem. Você é economista, né? Renato Bitts. E é secretário... Renan Bitts. Você estava dizendo que é uma mistura de alemão com boliviano. E acreano. Eu, inicialmente, o que muita gente desconhece, você sabe que o Sistema Único de Saúde foi criado durante a Constituição de 1988, do qual eu e Narciso participamos. Esse foi um projeto extremamente audacioso e, entre outras virtudes, ele teve de colocar os pobres dentro do sistema de atendimento de saúde. Você sabe, vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, o Obama tentou criar um sistema mais ou menos parecido, não conseguiu. Então, hoje, se um pobre entrar no sistema de saúde, atende, mas vai ficar endividado por muito tempo, né? Eu pergunto o seguinte: quais os principais projetos que você já realizou ou que está na pauta para realizar dentro da competência que cabe ao município? Então, né, realmente, o Sistema Único de Saúde, eu acredito que é algo assim, que a população brasileira tem muito de se orgulhar, né, porque é um modelo que é referência, né, para os demais países, como você mencionou aqui, né, os Estados Unidos, que é tido como uma potência, um modelo, né, para algumas coisas, principalmente no Brasil, as pessoas, né, se empolgam muito com esse estilo de vida norte-americano,
né? Mas houve uma tentativa realmente do Barack Obama de implantar alguma coisa parecida com o SUS e não prosperou. Né? Então, é um sistema realmente que foi pensado, né, de uma forma que conseguisse garantir, né, um alcance social, um alcance de todas as faixas da nossa população. Né? E é algo que a gente deve se orgulhar muito. Todo brasileiro, especialmente nós, acrianos e rio-branquenses, temos que se orgulhar muito do SUS. Né? É um legado importante que a nossa classe política ali naquele momento da discussão da Constituição que nós temos em vigência hoje deixou como legado, né, daquela fase da história do Brasil. E aqui em Rio Branco, né, dentro dessa pactuação, desse arranjo institucional que integra, que dá sustentação ao SUS, né, prioritariamente cabe ao município o desafio da atenção primária, né, que é essa dinâmica que está muito próxima da rotina do dia a dia das pessoas, da comunidade. Né? E um dos grandes desafios que nós temos, Osmi, né, e a gente tem alinhado uma equipe para isso, é que a gente consiga resgatar o conceito da territorialização dentro do exercício da atenção primária. Ou seja, durante o tempo, a preocupação da atuação da saúde ficou muito restrita às paredes das unidades. E isso não é a essência do SUS. A atenção primária, né, e é por isso que nós temos hoje 48 unidades básicas de saúde distribuídas dentro dos bairros da nossa capital. Por quê? Porque a gente, para fazer saúde na atenção primária, a gente precisa estar perto da rotina das pessoas. Né? E para isso que esse modelo foi concebido. Então, você tem lá uma unidade de saúde dentro do bairro, mas para que ela seja um ponto de referência. Não que o serviço aconteça especificamente ali dentro. Vou dar um exemplo do desafio que é a questão da imunização, da vacinação, que é algo que o Brasil avançou muito e nos últimos anos a gente tem identificado uma certa dificuldade. Nas nossas unidades de saúde, nós temos lá a sala de vacinação, nós temos a vacina e nós temos o vacinador. E hoje a população diminuiu a frequência de busca desse serviço que está ali. Cabe a nós ficar numa sala esperando a população nos procurar para vacinar? Não, não é esse o desafio da atenção primária. O desafio da atenção primária é a gente pegar a vacina, o vacinador, e se o cidadão não tem procurado a unidade, a gente tem que ter uma estratégia de chegar onde as pessoas estão. Né? E isso tem sido um pedido que o nosso prefeito Tião Bocalon tem feito, e esse é o desafio que ele nos apresentou no momento que nos convidou para essa importante missão dentro da sua gestão. Muitos chamam isso de busca ativa. Busca ativa, né? Um termo muito utilizado, né? Mas além disso, né? Antes do conceito da busca ativa, dentro dos princípios do SUS, está essa questão da territorialização. Sim. Então, assim, a saúde tem que acontecer, a saúde básica tem que acontecer onde as pessoas estão, onde elas vivem, onde é a rotina do dia a dia delas. Doutor Renan, o seu nome dava a minha impressão que você não era acriano. E você é acriano. Crianíssimo. Com orgulho. Dava a minha impressão que a função que você exerce você seria médico. Você é economista. Isso. Eu diria que é melhor ainda para administrar. Ah, com certeza. Não. Então, eu gostaria de ouvir de você explicar-se, porque acabamos agora de falar que a vacinação, o Brasil é o país que mais se especializou e no menor prazo de tempo foi capaz de vacinar praticamente toda a sua população, 200 milhões de pessoas. E não é só no Acre, não. São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, as pessoas estão procurando cada vez mais menos se vacinar. Qual a culpa disso? São dos negacionistas, dos que não acreditam na vacina, que não acreditam na ciência, ou se há uma dosagem política desses negacionistas? Assim, a gente teve um marco na história da humanidade,
que foi a pandemia da Covid, né? Foi um momento de muita incerteza, de muita insegurança. E eu acredito que dentro desse contexto, né, dessa incerteza e dessa segurança, das dúvidas que a gente viveu naquele período, né, muitas coisas importantes foram colocadas em xeque. E uma delas, né, foi o debate que foi proposto com relação a essa questão da segurança ou não, né, da vacina, né? Eu acredito que naquele momento houve um debate público, né, sobre esses aspectos. E assim, a sociedade ela vive da credibilidade das instituições. Então, as instituições, né, elas precisam ter credibilidade, né? E seja ela qual for. Vamos pegar um sistema aqui totalmente diferente do que a gente está falando aqui. O sistema bancário. Ele sobrevive sustentado em quê? Em credibilidade. Claro. Você deixa seu dinheiro no banco porque aquela instituição, você acredita que ela tem a capacidade de cuidar disso, né? Que é algo de valor na sociedade, que é o dinheiro. Agora, você imagina a saúde, que eu entendo que é o bem mais valioso que todos nós temos, né? Então, quando o cidadão toma uma decisão, né, de confiar, né, de ser vacinado, ele precisa ter uma consciência, uma segurança, uma credibilidade muito grande na instituição, nos profissionais, em quem atua em torno do desenvolvimento dessa política, dessa estratégia. E eu acredito que naquele momento da pandemia, as dúvidas, os questionamentos, o debate, de alguma forma, diminuiu um pouco essa credibilidade da população em torno dessa política que o Brasil sempre foi vanguarda, que é a política de imunização. Nós erradicamos muitas doenças no Brasil através da estratégia da imunização, da vacina. Então, é por isso que agora, né, nesse nosso período pós-pandemia, nós precisamos resgatar muitas coisas, nós precisamos criar dinâmicas, né, que nos tragam para esse nível, na saúde especialmente, da credibilidade que nós tínhamos antes, né? E os profissionais de saúde, né, falando de pandemia, né, pagaram um preço muito caro, né, para conseguir dar o suporte que a população precisava naquele momento. Mas talvez esse debate proposto dentro do ambiente político tenha criado algum tipo de desinformação, né, para a população. Agora, se fizermos um recorte nesse momento, doutor, veremos uma evolução já nesse processo todo? Uma retomada das campanhas de vacinação? Sim, completamente. Nós estamos aí com várias ações, né? Há algumas semanas atrás, por exemplo, né, quando a gente estava ali no auge, principalmente ali durante dezembro e janeiro, a gente teve uma ameaça novamente aqui na cidade com relação à Covid, né? Apesar de os casos não se mostrarem nem graves, mas o vírus, né, transitou na sociedade novamente e gera o pânico de um trauma recente que a gente ainda tem, né? A dengue também, que é um problema sazonal nesse período, também hoje nós já disponibilizamos vacina na nossa rede, influenza, enfim. E recentemente a gente fez uma campanha que foi muito exitosa. Nós passamos 3 dias atuando nos supermercados da cidade, por exemplo, uma parceria com todas as redes de supermercados aqui da nossa cidade, que é justamente um lugar que a gente identificou que é um lugar de um fluxo grande das pessoas, e a gente ali colocou uma equipe, uma estrutura, né? E essa é a sensação, assim, né? O que a gente precisa hoje é trazer de novo a população, né, a sociedade, né, para esse desafio que é da saúde, né? Eu tenho falado para todos que, especialmente na atenção primária, né, o sucesso do resultado que a gente pode obter, ele depende, primeiro, de uma grande integração entre as instituições e os atores, né? Então, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, o Ministério da Saúde, né? E a gente depende muito também do envolvimento e da participação da população. Se a gente conseguir juntar esses dois universos aí, certamente a gente vai colher frutos muito importantes para a nossa população. Você, secretário, acabou de fazer uma citação de que o boato, ele é uma coisa perigosa. Por exemplo, você citou banco, sistema bancário. Na hora que um boato correr, que determinado banco vai fechar, há uma correria enorme para lá e acaba fechando o banco. Fecha o banco. A mesma coisa com relação à saúde. Ora, quando eu faço críticas aqui
alguns projetos, algumas ações, algumas palavras do governo Lula, a pessoa diz, é um bolsonarista. O Brasil hoje está polarizado. Mas, no entanto, eles esquecem que nesse mesmo programa eu fiz críticas contundentes ao Bolsonaro pelo comportamento dele durante a pandemia. Primeiro, aquela questão de não querer se vacinar. Aquilo foi um exemplo para um líder de uma nação. Isso foi um exemplo terrível. E muitos chegaram a inventar histórias se recusando a se vacinar. Isso é uma crise hoje até de credibilidade, quando a vacina foi fundamental, como você mesmo afirmou, para acabar com muitas doenças. E, no entanto, ele, até eu disse aqui, cheguei a dizer aqui, isso não é um homem preparado para governar um país do tamanho do Brasil, com problemas tão diversos e com tanta desigualdade. Então, eu não sou nem lulista nem bolsonarista. Eu prefiro até hoje, se eu fosse votar, eu votava num caminho de meio. Né? Mas, ainda aproveitando, você disse que tinha vacina, tem o vacinador, e muita gente não está indo tomar as vacinas necessárias. Eu tomo todas. Agora mesmo acabei de tomar a da gripe. Tu, velhinho, como está? Tu toma todas as vacinas? Sim. É. Então, eu pergunto o seguinte: o que a Prefeitura Municipal está fazendo de conscientização da importância de se vacinar desde criança? Então, assim, como eu falei anteriormente, é um desafio, né, da atenção primária, é um desafio da Secretaria Municipal de Saúde, né? E o prefeito Tião Bocalon, né, ele é um cara que ele gosta muito de números. Então, se você for conversar com o prefeito, até por ser um professor de matemática, né, então ele está sempre ali, né, muito atento à questão dos indicadores, dos parâmetros de comparação e tudo, né? E assim, a orientação que o prefeito tem nos dado e a gente tem trabalhado nesse sentido é justamente para ampliar o alcance e as possibilidades para que a população acesse esse serviço. Né? Como você mencionou anteriormente, a gente estava conversando aqui, né? A gente vive esse momento, né, de realmente resgatar algumas práticas boas que nós tínhamos lá atrás e que, com o tempo, né, se perdeu. Né? E essa questão da imunização é uma delas. Então, a gente tem realizado muitas ações, tem utilizado também campanhas. Então, se você andar pela cidade, você vai encontrar alguns outdoor, né, da Secretaria Municipal, né, para que quando a pessoa estiver passando de carro, caminhando ou de ônibus, né, olhar no horizonte, ver ali e chamar a atenção, lembrar de que é importante vacinar. E nesse aspecto, nós temos, dentro da nossa equipe da saúde municipal, os agentes comunitários de saúde. Na verdade, para mim, esses profissionais é a alma da atenção primária. Por quê? Porque a missão deles é estar fazendo o acompanhamento individualizado de cada família presencialmente. Então, cada agente comunitário de saúde é responsável por uma determinada região, para uma determinada quantidade de famílias, e cabe a ele essa visita e essa identificação. Então, se você tem uma mãe que acabou de dar à luz e está ali iniciando esse trabalho de cuidar dessa criança, né, os nossos acessos estão ali visitando. E aí, como é que está? O cartão de vacina está atualizado, não está? Né? E incentivar e também articular esse atendimento, né, da mãe, da criança, nas nossas unidades, né? Então, assim, esses atores, eles têm um papel fundamental, que é esse de ser um link direto entre a política municipal de saúde e o cidadão, e o nosso usuário, né, que é a essência da nossa existência. Então, a rede municipal de saúde existe hoje para ofertar um serviço para a população, né? E cabe a nós superar todos os obstáculos existentes para que isso ocorra. Então, todos os profissionais da saúde do município estão engajados nesse desafio, né? Tenho recebido muitos feedbacks positivos desse novo momento que a gente tem proposto, né? E
E eu sinto um verdadeiro sentimento de esperança dos profissionais, né? Sinto isso também da população, né? De que a gente pode viver aí um novo momento na atenção primária. Ok. Encerrado esse primeiro bloco da entrevista com o Dr. Renan Bitts, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E, claro, esperamos contar também com a sua audiência. Aguarde 3 minutinhos só e continue com a gente. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você da capital e também do interior. Você de Bujari, de Quenari, de Porto Acre, Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, Canal 15, pela internet, por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, ok? Mostre que você é inteligente e goste de andar bem informado. Lê o portal riobranco.net, que é o nosso portal oficial. Temos aqui o prazer de anunciar também a presença aqui do nosso colega jornalista, Tom Lindoso, que acaba de se integrar à equipe. Dr. Renan Bitts, como um cara inteligente, gosta de se cercar também de pessoas inteligentes, né? Doutor Renan Bitts, a Narciso e o Osmi têm várias perguntas, mas rapidinho, quais são as principais mudanças feitas nesse período que o senhor assumiu, de dezembro para cá, e ainda sobre o retrospecto das principais ações desenvolvidas pela Censa? Eu insisto em chamar a Censa, na verdade é Censa, Secretaria Municipal de Saúde. É isso aí. Então, assim, de início a gente apresentou para o prefeito uma proposta de reestruturação, né, da estrutura administrativa da secretaria. A gente tinha um entendimento de que aquele modelo, né, que estava consolidado há algumas décadas não correspondia mais com as reais necessidades e desafios, né, do nosso tempo. O prefeito Tião Bocalon prontamente acatou assim, a nossa sugestão, né, e publicou um decreto que apresentou toda uma reestruturação da secretaria. Com isso, a gente está finalizando a etapa agora de montagem da equipe, né, de conseguir escalar, né, os profissionais nas melhores posições para que a gente possa implementar essa nova dinâmica. Né? E, além disso, a gente, né, desde dezembro, quando a gente iniciou, a gente enfrentou alguns grandes desafios. Então, de dezembro para janeiro, a gente teve ali um susto novamente com relação à Covid, né, que esteve presente na nossa rotina, né, e trazendo realmente uma preocupação muito grande das autoridades de saúde e da população. Então, para isso, a gente precisou implementar um plano de ação rápida, justamente para trazer essa segurança para a população. Decretamos uma situação de emergência também decorrente do aumento dos casos de arbovirose, especialmente a dengue, né? E, com isso, nós conseguimos administrar aquele momento, criando um novo fluxo de atendimento das nossas unidades para a população. Dentro dessa dinâmica nova, né, nós implementamos a extensão do horário de atendimento da população. Algumas unidades nossas passaram a funcionar até as 10 horas da noite. E também fizemos uma ampliação do atendimento para o dia de sábado, né, com aquela preocupação de dar um suporte principalmente para os trabalhadores, as pessoas que precisam passar o dia lutando pela vida, pelo seu sustento, né, e que, às vezes, quando chegava ali depois do horário do expediente, não tinha uma alternativa para se recorrer. Então, durante aquele momento de crise, a gente tomou essas medidas. Nós também realizamos a convocação do concurso efetivo que está em andamento, inclusive, salvo engano, hoje encerra o prazo para a entrega da documentação. Então, a gente acredita que no horizonte dos próximos 15, 20 dias, nós estaremos incorporando ao quadro efetivo da Secretaria Municipal mais de uma centena de profissionais médicos, enfermeiros, agente comunitário de saúde, agente de endemias, odontólogos, técnico de laboratório, né, para que a gente possa ampliar nossa capacidade de atendimento à população, né, e, no segundo momento, a partir, né, desse fortalecimento do quadro,
dessa reorganização do sistema, a gente avançar na ampliação também da qualidade do serviço que a gente presta à população. Né? Então é isso. E agora, na semana que vem, terça-feira, a gente inicia uma fase que nos alegra muito, que é a fase da entrega das obras de reforma das unidades que nós temos, e nós vamos começar pela unidade do Rui Lino, na terça-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai estar lá entregando esse serviço novo para aquela comunidade. Doutor Renan, Dona, só um minutinho. Nesse processo, são quantas unidades nesse momento aí? Nesse primeiro ciclo, nós temos 6 unidades para entregar. Legal, A beleza. partir dessa do Rui Lino, nós temos uma sequência de mais 5 Ok. que estão em fase doutor final. Renan, não tomo como elogio que eu prefiro as críticas que corrigem que as bajulações que corrompem. Mas o senhor está me satisfazendo. Um economista tratando de questões de saúde pública e numa linha absolutamente compreensível. Agora, a nossa federação tem no âmbito federal tem um único agente, que é o presidente da República. A nível estadual são 27 unidades. A nível municipal são 5.668. Aí vem a repartição dos recursos. O governo federal fica com 70%, o estadual fica com 20%, isso do bolo nacional. E para as 5.560 prefeituras, resta apenas, ou no máximo, 10%. Os recursos destinados aos municípios, logicamente, são insuficientes. Até porque vai depender também do prefeito. A opção dele é mais segurança pública, é mais saúde, é mais educação, é mais isso, é mais aquilo. O cobertor fica curto. O cobertor fica curto. A minha pergunta é a seguinte. O prefeito Tião Brocalon, que nós não precisamos discutir, que é um sujeito caprichoso, Ele é. não pode ser acusado de 2 falhas frequentes nos políticos, que é ser preguiçoso ou desonesto. É tanto que na época da campanha eu disse para ele, Brocalon, ele conversando comigo, eu disse, você precisa preocupar, se projetar em outros patamares, porque nunca vi ninguém lhe chamar de ladrão, nem de incompetente, Verdade. nem de preguiçoso. Os recursos destinados à sua secretaria estão sendo suficientes para você dar conta do recado? Então, assim, né, eu vou primeiro fazer uma reflexão como economista. Então, assim, e aí é o objeto, né, do estudo da ciência econômica. Então, assim, nós nunca teremos todos os recursos suficientes em nenhuma área de atuação das políticas públicas, né? Então, a Secretaria Municipal de Saúde, em nenhum momento vai poder o secretário chegar aqui e dizer assim, eu tenho todos os recursos necessários, né? Cabe ao gestor otimizar o uso do recurso que ele tem à disposição. Então, qual é o melhor resultado que eu posso obter com os recursos que eu disponho, né? Eu acredito que esse é um pouco assim o grande desafio de qualquer gestor. Na saúde, Narciso, nós temos uma grande vantagem, porque assim, também dentro, né, do pacto que foi construído no nosso país, né, ali na Constituição de 88, né, algumas áreas tiveram o benefício de ter a vinculação de receitas, e uma delas é a saúde. Ótimo. Né? Então, assim, parte da arrecadação que fica de responsabilidade do governo federal, parte da arrecadação que fica de responsabilidade do governo do estado e parte da arrecadação que é de competência do município, obrigatoriamente precisa ser destinado à política de saúde, que é para financiar o SUS. E isso foi um instrumento, né, previsto dentro da formulação do Sistema Único de Saúde. Então, no município, pelo menos 15% da arrecadação do município, obrigatoriamente, precisa ser revestido, né, na política municipal de saúde. E, além disso, hoje, né, vocês como grandes aí,
políticos, né, e atores hoje que acompanham essa discussão, né, nós temos observado nos últimos anos um crescimento gigantesco do parlamento dentro da gestão do orçamento. Então, de forma muito objetiva, né, se não toda, mas grande parte da capacidade de financiamento do nosso país hoje passa pelas conhecidas emendas parlamentares. Eu acho que o que sobra das emendas mantém o custeio da máquina de forma geral, mas os investimentos hoje estão a cargo da gestão dos parlamentares, e a lei também prevê que 50% obrigatoriamente de todas essas emendas devem ser investidas especificamente na saúde. Então, assim, eu como gestor da área da saúde, não disponho de todos os recursos ideais para a gente fazer a melhor saúde que poderia ter, mas eu também não posso reclamar, porque as outras áreas de atuação do poder público, né, os gestores que lideram outras políticas públicas, têm muito mais dificuldade do que a saúde. Ótimo, muito bem respondido. Prefeito, vamos continuar, claro, falando em saúde e saúde pública. O Brasil, de uma forma geral, em sua grande maioria, é um país deficiente em saneamento básico. E o saneamento faz parte da saúde 100%. pública. Eu pergunto o seguinte, o Acre, notadamente o norte do Brasil, que sempre foi uma região um tanto quanto discriminada, ela tem índices perversos com relação à questão do saneamento básico. Não seria o caso de começar a dar uma prioridade? Porque eu digo sempre o seguinte, quem tem muitas prioridades acaba não tendo nenhuma. Não seria o caso de juntar prefeitura e governo do Estado, já que o prefeito tem um bom relacionamento com o governador, e a bancada federal, senadores e deputados, que hoje levam uma boa parte do dinheiro público, e dar como prioridade um certo ponto, um certo valor para ampliar essa questão de saneamento público, notadamente no interior do Estado? Sim, eu queria até pedir licença, Osmir, só para terminar um ponto com relação à pergunta anterior do Narciso, com relação ao financiamento, por uma questão de justiça, ao meu chefe, meu prefeito Tião Bucalon, né, a obrigatoriedade do poder público municipal com relação à arrecadação, que eu mencionei aqui, é 15%. Mas o prefeito tem um carinho e uma atenção especial pela saúde, né, e isso é evidenciado justamente nas decisões que ele toma. Não é de falácia, é de ato. Né, e eu acho que isso é uma principal característica do prefeito. Então, ano passado, né, o prefeito destinou 18% do orçamento do município para financiar a política de saúde. Então, assim, ele vai além do que é obrigatório fazer, e dentro da previsão orçamentária desse ano, né, nós devemos chegar a um investimento correspondente a 17% da arrecadação. Isso, para mim, é a principal evidência de que o prefeito Tião Bucalon ele encara a saúde com uma prioridade. Né, em torno dessa discussão do saneamento, na verdade, assim, o saneamento ele tem uma repercussão direta na saúde da população, assim, de uma forma, um impacto muito elevado. Né? Então, assim, inclusive, há estudos, né, que apontam o quanto que o Estado pode economizar na área da saúde a partir dos investimentos no saneamento, né? Que é um desafio, né, não só da nossa capital, do nosso estado, mas do Brasil como um todo, e certamente a região amazônica é quem mais sofre, quem mais está atrasada nessa discussão. E sim, seria fundamental, né, a gente ter um ambiente de cooperação entre as esferas de poder para que a gente possa implementar políticas que realmente sejam muito efetivas nessa questão do saneamento. Mas o nosso arranjo político, eu acho que dificulta muito esse processo. Primeiro que, assim, nós temos, dentro da nossa dinâmica, né, de eleições a cada 4 anos. Você estava mencionando aqui que hoje há um alinhamento político entre o governo do Estado e a prefeitura da nossa capital. Mas daqui a 2 anos esse alinhamento pode ser que não exista mais.
né? E aí nós temos, dentro dessa dinâmica que o Brasil decidiu adotar, de eleições intercaladas, né, que mudam esses cenários de uma forma muito rápida. Então, hoje, algo que está ajustado, daqui 2 anos, e se você for pensar num projeto de infraestrutura de saneamento, 2 anos é nada. Dá tempo nem de tu sentar, combinar e elaborar os projetos. E pode ser que daqui 2 anos esse alinhamento não tenha mais. Então, na minha compreensão, para que o Brasil supere esses desafios, eu acredito que o governo federal, e especialmente o Congresso, precisa trazer essa pauta para si, né, e elaborar um plano de saneamento para todo o Brasil, com esse olhar criterioso para as regiões, mas que crie um instrumento que gere uma obrigação, né, do gestor, no seu tempo, na sua época, de dar sequência aos investimentos necessários. Porque qualquer investimento em infraestrutura, especialmente na área de saneamento, ele requer um prazo longo para que se concretize. Então, assim, você precisa formular projetos, você precisa captar recursos, você precisa vencer uma licitação para, no horizonte de médio prazo, você começar uma implementação. E essas descontinuidades que nós temos, elas sempre vão estar trazendo a gente para um sentimento de início novamente, né? Porque nesse arranjo, se você não tiver um plano que oriente aí a política por uns 20, 30, 40 anos, sempre vai ficar ao sabor da ideologia, ao sabor das opiniões do gestor do momento. Doutor Renan. Nós vamos ao intervalo comercial, doutor. Na volta, o senhor faz a pergunta. Você, evidentemente, vai continuar conosco no terceiro bloco, no terceiro e último bloco do Tribuna Livre de hoje, recebendo o secretário municipal de saúde, Dr. Renan Bitts. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Muito obrigado de coração em nome de toda a equipe. Se você chegou agora, obrigado, sintonizou o seu televisão no canal 8.1, nós estamos aqui a conversar, eu, Narciso Mendes e Osmir Lima, com o secretário municipal de saúde, Dr. Renan Bitts. Dr. Renan, no item 3 do planejamento estratégico do senhor, o senhor elegeu ali 4 pontos como prioridade. O senhor podia destacar rapidinho cada um desses? Enfim, nós temos aí, né, nesse desafio, né, dar sequência a um programa que foi iniciado na primeira gestão do prefeito Tião Bocalon, que é a reestruturação das nossas unidades. Então, na primeira gestão, o prefeito reformou 28 das 48 unidades básicas de saúde que nós temos, né, e agora nós vamos dar início à segunda etapa desse programa, né, que tem como objetivo fazer a readequação física das outras 20 unidades que estão ainda necessitando dessas intervenções. Então, isso tem um propósito de garantir uma estrutura física adequada, primeiro para o servidor, né, trabalhar num ambiente salubre, adequado, e com isso a gente estimular a performance, o desempenho e a produtividade dele, e segundo, também ter um ambiente adequado para recepcionar a população que acessa os nossos serviços, né? Então, isso faz parte desse desafio da política de reestruturação das unidades. Depois, né, nós temos, né, esse desafio de ampliar o quadro de profissionais que atuam, né, na nossa rede, né? Então, assim, existe essa tradição, né, de concursos temporários que são necessários, né, mas assim, o prefeito Tião Bocalon, na gestão passada também, tomou a decisão de fazer um concurso grande, né, para que a gente pudesse reestruturar de forma definitiva esse quadro. Isso é fundamental por quê? Porque dentro da atenção primária, como eu estava falando no início, esse vínculo do profissional com a comunidade, ele é fundamental justamente por conta da credibilidade. Então, se você tem um médico que atua há 5, 10, 15, 20 anos dentro daquela comunidade, é natural que aquela comunidade gere um vínculo de confiança com ele e ele com a comunidade. Então, a criança que ele cuidou da gestação da mãe e acompanha o seu crescimento ao longo dos anos, né, esse profissional, o médico, o enfermeiro,
o agente comunitário de saúde, todos os profissionais que atuam ali, acaba criando um vínculo com a comunidade, e essa é a ideia da atenção básica, essa é a ideia da política de saúde da família. Né? Então, assim, nós temos a estruturação física, o fortalecimento do quadro de profissionais, né? E, além disso, essa mudança conceitual, né? Esse encontro, novamente, da atuação dos nossos profissionais com o conceito da territorialização. Então, a gente precisa ir além dos muros das nossas unidades, né, para a gente possa promover esse encontro direto, novamente, com a população. E, por último, tenho investido muito nisso, né, a integração entre as entidades, entre as instituições. Então, hoje, a Secretaria Municipal de Saúde tem uma parceria muito bem consolidada com a Secretaria Estadual, né, toda a equipe ali que é liderada pelo secretário Pedro Pascoal tem dado todo o suporte necessário, né, sempre que a gente necessita, e da mesma forma a gente tem realizado ações em conjuntos, né, porque assim, se a gente consegue ter uma boa atuação na atenção primária, isso tira a sobrecarga que existe hoje na média e alta complexidade. Um exemplo, se eu tenho um paciente de doença crônica, pressão alta, que está sendo acompanhado adequadamente na unidade de saúde da família do bairro dele, dificilmente esse camarada vai ter um infarto e vai entrar na fila do pronto-socorro ou de qualquer outra unidade. Então, essa é a importância da união, né, da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado e também do Governo Federal, que no período da dengue esteve aqui com a Força Nacional do SUS, dando todo o suporte para a gente quando a gente precisou. Doutor Renan, eu, por formação, sou engenheiro civil. Eu vim aqui para a Amazônia, não só aqui para o Acre, para o Pará, Rondônia e Acre, fazer as primeiras obras de saneamento básico. Os primeiros tubos enterrados no Acre para fazer drenagem pluvial fui eu que construí. Agora, essas obras, elas são carregadas de um preconceito político muito grande. Verdade. Para os seus executores. E eu vou explicar por quê. Porque nas suas execuções, ela atrapalha os santos, muda o trânsito da cidade, e quando está tudo pronto, aí ele enterra tudo. Aí não tem nenhum lugar para botar uma placa. Esses tubos, essas tubulações foram construídas pelo prefeito ou pelo governador tal. E deixando isso de lado, aos municípios, olha que coisa terrível, é de competência dos municípios a educação primária e a saúde primária. É a saúde primária que é chamada de saúde de baixa complexidade. Isso. E a clientela aqui é muito grande. Muito, é a população inteira. É quase a população. Aí eu pergunto, quais os clientes mais recorrentes que buscam os postos de saúde municipal em relação ao número de pacientes de baixa complexidade? Então, assim, né, dentro desse desafio da atenção primária, né, da saúde básica, né, de baixa complexidade, que é justamente porque assim, ela não requer grandes recursos tecnológicos para a sua execução. Na maioria deles, né, o médico com seu estetoscópio e o seu conhecimento e poucas ferramentas ali, a enfermeira, né, que também atua nas suas consultas na unidade, né, e por isso que essa ideia do conceito de baixa complexidade, é porque a necessidade tecnológica para implementar esse serviço, ele é, de certa forma, né, realmente reduzido. E assim, hoje, nós temos um conjunto de políticas que ocorrem dentro da atenção primária, né? Então, assim, nós temos um desafio grande, que é essa questão do cuidado com as pessoas com doenças crônicas. Então, toda a população que tem algum tipo de problema como hipertensão, diabetes, né, problema renal crônico, eles são acompanhados dentro das nossas unidades de saúde da família. Então, é lá que ele renova a receita,
é lá que ele passa pela avaliação do profissional, é lá que ele pega o seu remédio, o seu medicamento. Então, há um público muito consolidado com relação a esses pacientes com doenças crônicas, portadores de doenças crônicas. Nós também, cabe a gente, especialmente, o cuidado com os ciclos de vida, com a gestante, com a criança, com o idoso, né? Então, assim, todo o acompanhamento da gestação em condições normais, né? Sem ser aqueles pacientes com elevado risco na gestação, né? Eles também são acompanhados dentro das nossas unidades básicas de saúde. Então, a gestante, ela faz o pré-natal dela lá no postozinho de saúde do bairro dela. Ela é acompanhada pelo agente comunitário de saúde que atua na região dela, né? E, assim, dentro da política estabelecida pelo Ministério da Saúde, essa gestante ela tem que ter pelo menos 6 consultas durante a sua gestação, né? E todo esse trabalho acontece dentro das nossas unidades. Além disso, além dessa demanda, que é uma demanda programada, é uma demanda que a gente conhece, é uma demanda que a gente acompanha, né? Nós também temos o que nós chamamos de demanda espontânea, que é aquele cidadão que amanheceu o dia com febre, com algum mal-estar, né? E que precisa ter acesso a uma consulta médica naquele momento, né? Então, essa demanda espontânea, ela também é atendida nas nossas unidades de saúde da família. Só rapidamente, Torpi. E quando o posto de saúde municipal se considera incompetente ou não habilitado a cuidar de uma paciente que se imaginava de baixa complexidade e aumentou a complexidade. Como é que se dá essa transferência? Pois é, dentro do conceito do SUS, isso é legal, né? A atenção primária ele é considerado a porta de entrada. É a principal porta de entrada do SUS. Então, a partir do momento que o paciente acessa a porta da unidade de saúde, ele deixa de ser paciente do município, do estado ou do governo federal. A partir dali, ele é paciente do SUS. E aí, as instâncias de gestão, eles têm um mecanismo que a gente chama de regulação, né? Um mecanismo de referência, de contrarreferência. Então, o que acontece? Se o paciente tem um problema, sei lá, cardíaco grave, e ele procura uma unidade de saúde, ele vai ser examinado ali pela equipe de atenção primária, e ali, quando é identificado que aquela situação é algo que requer uma intervenção mais qualificada, a gente regula esse paciente para as unidades do governo do estado. Isso tudo é feito através de sistemas informatizados hoje. Então, o próprio médico que atende o paciente ali, automaticamente ele já acusa dentro do sistema e diz, esse paciente aqui requer uma consulta com um especialista. O especialista, nesse caso que eu citei do exemplo, um cardiologista. Então, o que acontece? Dentro do sistema, a gente encaminha esse paciente para a rede estadual e a rede estadual já direciona ele para qual unidade vai receber esse atendimento, que na maioria das vezes, né, são dentro, né, especialmente ali dentro da fundação hospitalar. Então, a partir do momento que ele entra dentro do sistema, a partir daí, o sistema ele vai direcionando esse paciente, né? E aí, assim, isso é o que é na teoria. Na prática, nós sabemos que temos todas as dificuldades do mundo. Eu, na rede municipal, tenho que lidar sempre com o desafio das filas, que é a população que chega ali 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar a tão famosa ficha. Por quê? Porque a nossa capacidade de atendimento hoje na atenção primária não suporta, em algumas regiões, a demanda toda que a população tem. Da mesma forma, nós temos as filas de cirurgia, que a equipe do Pedro tem feito esses mutirões, essas cirurgias aí para zerar e tudo, né? Então, a gente na saúde, Narciso, eu costumo dizer que o sentimento que o gestor da saúde tem é que a gente está pelo menos uma semana atrasado todo tempo, né? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Eu li recentemente um vereador, em oposição, inclusive, certo, fazendo algumas denúncias contra o que nós chamamos de a Aedes do Bem. A Aedes do Bem, esse é famoso. Você, em seguida, respondeu colocando a culpa do acontecido
ao fornecedor. Certo. Você poderia nos explicar melhor isso? Posso sim, né? Então, assim, de forma geral, Osmi, é importante a gente entender o seguinte: o Aedes do Bem é uma estratégia de combate à dengue. Na verdade, as arboviroses como um todo, mas especialmente a dengue na nossa região. Como é que a gente se combate a dengue? Qual é a principal medida, a principal ação? É a prevenção. Né? Então, assim, nós temos um conjunto de ações que são implementadas historicamente, né, para a gente poder evitar isso, que a dengue hoje é para ser uma doença completamente evitável. Se houver uma conscientização da população e o empenho das autoridades de saúde, né, a dengue é para cada vez dar menos trabalho para a gente. Por quê? Você tem ações consolidadas como o trabalho do agente de endemias, que é aquele profissional que vai de casa em casa, primeiro, para fiscalizar o terreno, porque 90% da incidência de ambientes para a proliferação do mosquito estão dentro das residências. 90%. E é por isso que a gente tem pedido a participação da população nessa guerra. Porque cada um de nós somos agentes. Então a gente tem que cuidar do nosso quintal, da nossa casa, porque ali é um ambiente onde o mosquito se reproduz. Então nós temos a atuação dos agentes de endemias que levam ali elementos químicos que têm a intenção de matar a larva do mosquito. Nós temos aquele controle que é feito pela borrifação de inseticida, né? Que antigamente passava aqueles carrozão no meio da rua, colocando aquele fumacê, que hoje é feito também, só que com bomba costal, né? Que é feito, né, por esses agentes de endemias também, que tem o propósito já de matar o mosquito na sua fase, né? Inicial ali. Né? Então, nós temos um trabalho que combate a larva, o trabalho que combate o mosquito. E, além disso, existe hoje tecnologias modernas que chama-se de controle biológico. Né? Realmente é uma tecnologia, né, inovadora que já mostrou resultado em outras regiões do país, né, e do Brasil mais recentemente, que consiste em quê? Né? É a adulteração genética dos mosquitos, porque o transmissor da dengue, que é o Aedes aegypti, na verdade, só quem tem capacidade de transmitir é o mosquito do sexo feminino. Essa adulteração genética que é feita nesse produto chamado Aedes do Bem, ele faz com que você lance no meio ambiente mosquitos que têm uma modificação genética que, quando ele cruza, são machos que, quando cruza com o mosquito fêmea que está no meio ambiente, né, eles só produzem filhos machos. Essa é a tecnologia. Isso traz dois resultados. Primeiro, a redução da população de mosquito do sexo feminino, porque se as cruzes acontecem, só nasce macho, então vai chegar um momento que você não vai ter mais a fêmea, que tem dois resultados. Primeiro, tu vai, em algum momento, em tese, exterminar toda a população de mosquito, e, além disso, você extermina o principal vetor, que é o mosquito do sexo feminino. Em teoria, esse é o Aedes do Bem. Legal. Correto? Essa explicação é cientificamente correta? Cientificamente correta. Legal. Inclusive, esse produto tem todas as autorizações do Comitê de Biossegurança do Brasil e tal. Qual foi o problema? O problema, e aí eu imputo a empresa, foi na execução do contrato. Né? Que aí houve alguns vícios na execução, que é normal em todo o contrato, seja, né, um contrato entre partes privadas, seja entre público e privado, é normal que ocorra falhas e que também tem mecanismo de correção. O que acontece? Esse produto tem a prazo de validade muito curto, 60 dias. Para ele sair da fábrica, que é produzido no interior de São Paulo, em Campinas, passar pelo centro de distribuição, que é em Goiás, e chegar no Acre, a melhor logística vai dar aí 30, 40 dias. Então, ele chega aqui para ser implementado num prazo de validade muito curto. E quando ele foi entregue aqui, uma parte do material já chegou com prazo de validade vencido, e todo o restante vencia no ciclo de 16 dias, o que inviabilizou, naquele momento, a implementação da política. Então, nós lançamos mão de todos os instrumentos legais previstos no contrato, notificamos a empresa recebeu todo o material de volta. Nesse ato de receber, é um ato que ela reconhece, e realmente eu errei, é o que eu entendo. Né? E nós estamos negociando com eles um cronograma de entrega
que ocorra de forma eficiente e que viabilize a implantação da política. Né? Então, isso tudo está sendo tomado as medidas administrativas necessárias, não foi uma compra que foi feita na gestão da minha atuação à frente da secretaria, isso é uma decisão que foi tomada pelos outros gestores, né, mas que a gente tem defendido como uma política adequada, mas que esses vícios contratuais, a partir do momento que eu tomei conhecimento, eu tenho tomado todas as medidas administrativas e, se for necessário, legais, jurídicas, para que a gente possa preservar o recurso que foi investido, né, que é uma cobrança que o prefeito Tião Bocalon faz para todos os secretários. Né? O prefeito Bocalon, como foi mencionado pelo Narciso aqui, algo que ele se orgulha muito é de ser um gestor reconhecido como muito dedicado em cuidar do recurso público de uma forma adequada, né, para evitar qualquer tipo de prejuízo para a população. Então, a narrativa aí toda do AIDS do bem, eu acho que eu poderia resumir dessa forma. Osmir, estamos chegando ao final do programa, suas considerações finais. Não, para mim é uma satisfação. Primeiro, conhecer o Renan. Eu não me lembro. A gente vai ficando velho, muitas vezes vai ficando esquecido de ter te conhecido antes, Renan. Mas eu acho que, não só você, mas de uma forma geral, a maioria dos secretários do Tião Bocalon estão fazendo um bom serviço. Até porque nós sabemos das dificuldades de todos os municípios brasileiros. A reforma tributária, não sei se ela vem contentar os municípios, mas ela precisaria, até porque o cidadão mora no município. É quem deveria ter mais condições financeiras era o prefeito. Tem prefeito, já não digo Rio Branco, que é uma capital, mas tem prefeito aí do interior que não tem um tostão para investimento. Verdade. Né? Só tem dinheiro quando um deputado, um senador, leva uma emenda para fazer determinada obra, o que é extremamente lamentável. Lamentável. No Brasil, prefeito, não existe federação. Concordo. Não existe federação. Bem diferente do modelo americano, onde lá cada um tem a sua constituição, pode dizer que tem estado que tem pena de morte, o outro não tem. Né? Então, eles são independentes. Os juízes são eleitos, que todo poder emana do povo, né? Mas a satisfação é muito grande você ter estado aqui, esclareceu bem, esclareceu inclusive a questão do Edson do bem, e eu fiz deliberadamente para que você pudesse responder para a população essa questão que alguns colocam de forma perniciosa, eu diria que até injuriosa. E estamos aqui às suas ordens e desejo todo sucesso, porque o seu sucesso não é seu, é da população que será beneficiada. Doutor Osmir, aliás, Narciso Mendes. O meu senador Márcio Bittar, certa vez, quando em uma reunião política, eu o chamei de encantador de serpente, que ele tem uma conversa convincente. Você me pareceu encantador de serpente, porque você desenvolveu as ações de um secretário municipal de saúde com absoluta competência, embora não seja um médico. Verdade. Né, Osmir? Eu até... O Zé Serra, na concepção dos brasileiros, foi um dos melhores ministros de saúde do Brasil. Era um economista também. Então, a você lhe desejo sucesso, fazendo minhas palavras do Osmir, porque o seu sucesso a nós interessa. Doutor Renan, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, como o Narciso e o Osmir já falaram. O senhor fez assim, uma excelente apresentação aqui, respondeu de forma clara, objetiva, de quem parece que está no cargo há 10 anos e de quem parece até que é médico. Mas como um bom economista, a economia nos dá esse amplo conhecimento e o senhor aproveitou isso muito bem. Parabéns, foi um prazer recebê-lo aqui.
suas considerações finais. Muito obrigado, né? Para mim, assim, como eu falei aqui fora aí das câmeras, é uma honra muito grande estar aqui, né? De frente para o Osmir, para o Narciso, né? Que são grandes referências para a minha geração, né? De homens públicos, de pessoas que deram uma importante contribuição, não só para a nossa capital, para o nosso estado, mas para o Brasil como um todo, né? E aqui eu aproveito para agradecer assim, o legado de vocês, né? De alguma forma, o que a gente vive hoje é resultado do trabalho, do esforço, da capacidade, né, de vocês dois e da geração que trabalhou para refundar esse país e tentar, de alguma forma, criar um país mais justo, mais unido, né, e que tenha um olhar realmente para aquelas pessoas que mais precisam. Muniz, né, muito obrigado, né, pelo convite, né, de estar aqui, né, e para a população, para os nossos telespectadores aí, né, o que eu posso dizer é que toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, nosso prefeito Tião Bucalon, não tem medido esforços para que a gente possa cada vez mais ampliar e qualificar o serviço que é ofertado para a nossa população, né? E finalizo dizendo aqui para os nossos profissionais, e tenho dito isso em todos os lugares, os grandes protagonistas da saúde são os trabalhadores que estão agora, nesse momento aqui, dentro das nossas unidades de saúde, atendendo a população. É eles que realmente fazem a saúde no dia a dia, e é para eles que nós, né, que estamos na gestão, trabalhamos para tentar garantir a melhor qualidade de serviço para que eles possam atender quem realmente chega lá pedindo um socorro. Muito obrigado. Muito obrigado também parabéns pela corrida de sábado, primeira corrida pela saúde, que seja a primeira de uma série, ok? Será, obrigado. Muito bem. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do Tribuna Livre. Mas nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um tema, com mais um entrevistado, levando o melhor, né, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, porque você merece ficar bem informado. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.